Salmo de número 37, Salmo de Davi. Diz assim, a partir do verso 1: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pai, fale ao nosso coração. Tu tens acesso integral, irrestrito ao nosso interior, à nossa mente. Que tu possas clarear, revelar, trazer luz dentro de nós pela tua palavra. Ó Deus, o Senhor pode fazer isso. Faça para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse texto ele me trouxe algumas reflexões. E a primeira coisa, ao olhar esse início do salmista, a primeira coisa que eu pensei foi num coração que foi arrebatado. Um coração arrebatado por circunstâncias. Um coração que foi dominado por circunstâncias negativas. Se você olhar o verso 1, o verso 2, ele está falando que você não pode ficar olhando para os malfeitores. Você não deve colocar o teu foco nisso. Você não pode colocar o teu foco nas coisas ruins, nas coisas que desanimam, nas coisas que arrebatam a tua vida, nas coisas que te diminuem. Você não pode criar uma atmosfera, a gente tem falado muito disso aqui, de atmosfera que te mergulha, que te está imergindo no ambiente de trevas. E o interessante é que o salmista ainda parece que ele acrescenta algo, porque não é apenas aquilo que a nossa mente começa a pensar ou a buscar, que vai nos diminuindo. Mas na realidade, a ideia dele aqui é que você não pode invejá-los. Porque ao invejá-los, né, você vai estar se tornando cada vez menor e mínimo. E a proposta que eu trouxe para nós é justamente que a gente não deve ser mínimo, mas devemos ser máximo. Não máximo quantitativamente, mas máximo qualitativamente. Na qualidade do que nós devemos ser plenos. O verso 1 e 2 fala dessa visão negativa, dessas pessoas que da natureza deles sai o mal. Intenta obras malignas e que essas obras prejudicam as pessoas. Mas a partir do verso de número 3, ele apresenta ações positivas, e ele traz aqui algumas ações positivas. Ele diz: confiar em Deus, agradar-se em Deus, entregar a vida em Deus, descansar e esperar nele. Se é uma ação negativa no início, daquilo que nós não devemos fazer, depois ele traz algumas ações positivas. E são nessas ações positivas que devemos pautar a nossa vida. Porque uma vida mínima é uma vida que deixou ser dominado pelo mal. É alguém que deixou que o ambiente de trevas, de dores, de angústias, de algo negativo que tem vindo sobre a sua vida, é quando aquilo domina o teu coração e passa a dominar a tua vida. E você passa a ser alguém, se a gente pudesse trazer aquela nuvenzinha dos desenhos animados, né? Onde você vai, você está debaixo de uma atmosfera negativa, de dor. A sua boca, os seus lábios, o seu interior passa a ser algo tão tenebroso e algo tão de morte que você começa a destilar a morte. É porque na realidade você primeiro invejou e depois permitiu
que aquilo dominasse o teu coração. Mas a vida daquele que não se permite a isso, que domina sua mente e seu coração e que se coloca em Deus com ações positivas, de se entregar, de confiar nele, é alguém que vive a plenitude, é alguém que vive debaixo de uma mão poderosa, debaixo de planos poderosos, de uma visão de vida e de luz. Por isso a proposta para nós hoje é justamente isso, que possamos viver o máximo da vida em Deus, o máximo em Deus. Eu quero então destacar algumas coisas, como nós podemos viver esse máximo. O verso de número 2 diz assim: pois eles dentro em breve definharão, como a relva, e murcharão como a erva verde. Esse não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus para mim, para você, para sua casa, é que ela seja frutífera, que você cresça, que você se alimente dele, e a partir de você a vida flua para as pessoas. Deus tem um plano de vida, planos de bênção. O termo aqui, definhar, é o mesmo de circuncidar. Definhar é tirar o excesso. Definhar é tirar aquilo que não tem valor, aquilo que pode ser cortado, aquilo que não permanece, que é contrário justamente ao plano de Deus sobre a tua vida, sobre a nossa vida. O plano de Deus, ele não pode ser frustrado. Eita! O plano de Deus não murcha, não perde validade, não termina. O plano de Deus é perfeito, o plano de Deus é estabelecido, e o plano de Deus se cumprirá sobre a vida dos filhos de Deus. Os planos de Deus concebem a eternidade. O plano de Deus concebe aquilo que é glorioso. O plano de Deus concebe aquilo que traz vida, que transforma, que traz luz. Enquanto os planos humanos são planos temporários, limitados, os planos de Deus são firmes, os planos de Deus permanecem. Por isso, se você ler esse salmo todo, você vai ver que ele fala que aquele que está nele terá posteridade. E isso é lindo, porque quando você não estiver mais sobre a terra, o teu legado vai continuar falando e glorificando o nome do Senhor. Ainda quando não estivermos mais aqui, aquilo que Deus depositou sobre nós e que nós transmitimos permanece, nós teremos posteridade. Por quê? Porque é Deus quem firma a nossa vida nele, os planos dele sobre nós. Deus é a salvação, ele é a fortaleza, diz o verso de número 39. Mas para que isso aconteça, eu e você temos que aprender a silenciar vozes. Vozes do nosso coração, vozes do inimigo, vozes de pessoas que elas não estão na mesma atmosfera que nós vivemos. Vozes que por vezes tentam calar ou diminuir a voz de Deus. Se você quer saber mais sobre isso, ouça a mensagem do culto de quinta-feira. Mateus falou com muita propriedade sobre isso, sobre a sintonia que você deve se conectar. Se conecte à sintonia de Deus, ouça a voz dele. Porque às vezes nós estamos caminhando para projetos e a atmosfera ela muda. Vem um monte de vozes. Vozes tentam arrebatar o nosso coração. Vozes tentam arrebatar a nossa atenção. As vozes que anunciam planos temporários, limitados, tentam soar mais alto, vozes mais alto do que a própria voz de Deus. E a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Por isso, nesse primeiro ponto, é justamente isso. Deus tem um plano perfeito sobre nós. Viva os planos perfeitos de Deus.
No verso de número 3, ele fala sobre confiar no Senhor. E faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esse termo aqui, confiar, é batash. Confiar, confiar em, ter confiança, estar confiante. Eu fiquei imaginando uma figura para essa ideia. Eu me lembrei de Elias, quando ele manda o seu ajudante, o seu servo, ir no morro, no monte, e falar assim: veja lá quando a chuva está chegando. E o rapaz ficou vendo, e na terceira vez ele diz assim: vem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias falou assim: é suficiente. É suficiente. É suficiente. Porque Deus é o mesmo. É um pequeno sinal na visão humana, mas na atmosfera de Deus, no reino de Deus, já o milagre estava acontecendo. A Bíblia tem mais de 7.487 promessas de Deus ao homem. Anote isso aí, 7.487. Você sabia que a maioria dessas promessas já se cumpriram no Novo Testamento? Uma a uma, se você buscar uma a uma, você vai ver se cumprindo já no Novo Testamento, e outras se cumprirão. A boa notícia para mim e para você: Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Por isso, aquele pequeno sinal, uma nuvem do tamanho de um homem, era suficiente, porque Deus permanece o mesmo. Aleluia, ainda hoje, sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós que estamos debaixo da cobertura de Deus, do cuidado dEle, nós somos família dEle. Ele diz: confia no Senhor, confia nele, deposite sua confiança nele. Aí ele diz assim: habita na terra. A terra era o lugar de promessa, o lugar da promessa. O cumprimento da promessa foi dado em Josué, quando ele toma posse da terra. Mas é interessante que sobre nós há uma outra promessa. Não é apenas a promessa de uma terra física. A promessa de Deus é que o reino dele estaria em nós. Eita! E o interessante é que o termo reino no Novo Testamento é Basiléu. Basiléu não é um reino pautado em áreas geográficas, ela não tem limitação geográfica. É um governo de Deus que não está restrito apenas a um lugar. É um ambiente, é uma atmosfera, é o domínio de Deus que é manifestado sobre nós e através de nós. Ele diz assim: então habita na terra, nós já estamos no reino, e nós então devemos vivenciar isso sobre nós, em nós e a partir de nós. Nós vivemos no reino, nós manifestamos o reino, nós apresentamos o reino. Por isso, por que a gente fica atraindo esse ambiente de trevas? De pensar em coisas que são contrárias ao reino que já foi estabelecido sobre nós. Quem é o maior interessado que você não ouça a voz de Deus? Quem é o maior interessado para que os burburinhos externos sejam maiores do que o reino de Deus que está sobre a sua vida? Existe alguém interessado, alguém que quer não apenas te conduzir a uma derrota, mas te colocar num ambiente de medo, de insegurança. Por isso é interessante, porque dentro disso aqui, eu fiquei pensando a respeito dos filhos, de um filho mais imaturo, de um filho pequeno, que tem medo de coisas que às vezes
Os olhos percebem mais, que é diferente daquele que já é maduro. Eu não sei se você continua com medo de escuro. Tem gente que continua com medo de escuro. Quando a gente é criança, por vezes a gente tem medo de escuro. O meu filho tinha medo da polícia. E não fomos nós que provocamos. Eu falei assim, mas por que você tem medo da polícia? Alguém deve ter falado, a polícia vai te prender. Eu falei assim, a polícia é para nos proteger. Eu acho o máximo quando tem blitz, quando tem tudo, porque aquilo ali é para me proteger, não é contra mim. Porque quem tem medo daquilo que é justo é quem anda na injustiça. Quem anda na luz não precisa ter medo das trevas. Por isso, o salmista, ele faz uma declaração de confiança, ele repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes que os justos possuirão a terra. Leia o salmo todo e você vai ver. Os justos possuirão a terra. Você vai possuir porque você é justo em si mesmo? De forma alguma. Porque nós nos relacionamos com aquele que é o justificador. E ele declara sobre nós que você possuirá a terra. Eu não sei qual é a terra que você está precisando possuir. Eu não sei se há terras que ainda não foram dominadas, que não estão ainda debaixo do domínio de Deus na sua vida. Quem sabe da sexualidade que ainda está dominada pelas emoções, ou que o inimigo às vezes lança coisas sobre você e você tem cedido. Quem sabe você está dominada ainda por emoções incontroláveis que trazem dificuldades no teu casamento. E aquele lugar que era para ser um lugar de paz, de vez em quando vira um inferno. E não é esse o projeto de Deus, porque nós possuiremos a terra. Quem sabe o teu negócio está um negócio onde o inimigo está prevalecendo, ao invés de Deus estar dominando lá. Quem sabe o teu relacionamento familiar com teu filho é um lugar que deve ser conquistado. A palavra de Deus diz que você vai possuir essa terra. Vai ter necessidade de esforço? Vai. Mas se Ele falou, nele você pode confiar. Verso de número 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Fiquei pensando aqui de como ser modelado por Deus. E o terceiro ponto é: viva modelado por Deus. O termo aqui é Hanag. Não sei se eu já citei isso aqui, ou se não foi aqui, foi alguma reunião nossa. O termo Hanag significa macio, ser delicado, ser mimoso. E eu fiquei assim, qual é a figura que se encaixa nisso? Eu fiquei imaginando sempre o meu filho, massinha de modelar, e ele pegava as massinhas de modelar. É o quê? Eu falei errado? Não. É verdade, agora ele está com 18, não quer mais nada com massinha de modelar, né? Nem concreto ele quer pegar também, né? Massinha de modelar, e às vezes ele pegava os brinquedinhos e ele apertava na massinha os brinquedinhos, e ficava as características do brinquedo na massinha. O salmista, ele está falando mais ou menos isso. Ele está falando que nós precisamos nos agradarmos de Deus, de maneira que nos colocamos nele de forma moldável. Pastor Gerson usa o termo flexível, ele usou isso aqui domingo. Ser flexível, porque quem é moldável, Deus continua trabalhando e continua investindo, porque você é moldável nas mãos de Deus. E é interessante que ele diz: se você se agradar de Deus, se você for moldado, diz o texto, na parte B, diz assim: Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que coisa linda. Ele diz assim: se você for moldado por Deus,
Se no final você for como essa massa de modelar, onde as digitais de Deus estão em você, onde há características de Deus na sua vida, tudo que o teu coração desejar, Ele vai trazer sobre a tua vida. Por quê? Porque não vai ser desejos egocêntricos, egoístas, porque você foi moldado por Deus e agora você vive debaixo da atmosfera de Deus, no reino de Deus. E andar no reino de Deus é algo extraordinário. Por quê? Porque você está nele e ele em você. E a partir desse momento, os desejos do teu coração passam a ser os desejos de Deus. E você vai vivendo assim, essa realidade dos céus sobre você. A palavra e o Espírito nos molda. Deus está modelando a sua vida pela palavra e pelo Espírito. Por isso, tem pessoas que estão ainda bem parecidas com aquela pessoa antes dela ter sido regenerada. Porque ela se expõe pouco àquilo que molda a sua vida. Ao Espírito. Porque no início a gente ouve muito bem as coisas que são pesadas. Vou tentar reformular isso. No início, quando a gente se converte, a palavra ela fala muito claro ao nosso coração e apresenta muito claro os pecados. Só que quando você é limpo desses pecados maiores, você ainda está cheio de pecado. E às vezes eles são entrelaçados com coisas que parecem ser boas. Pode ser um egoísmo disfarçado de zelo. Pode ser um zelo disfarçado de cobiça. São tantas coisas e nessa intimidade com a palavra e com o Espírito, Ele vai trazendo coisas que você vai falando assim, não é possível que existia isso sobre a minha vida. Eu botei um exemplo que aconteceu comigo no livro. Está lá na biblioteca, Reflexões de um Aprendiz. Eu descobri que eu era orgulhoso quando eu fui comprar um metiolate na farmácia. Quando eu cheguei na farmácia, eu pedi um metiolate. Aí o balconista na época trouxe tanto o metiolate quanto o mercúrio. Eu falei assim, qual é melhor? Não, eu perguntei, qual é o preço primeiro? Aí ele falou assim, esse aqui é 50 centavos, esse aqui é 1,50. O que eu pensei? Vou ficar com o mais barato. Aí eu perguntei, mas qual você acha que é melhor? Ele falou, o metiolate, porque ele arde. Depois descobriu que não tinha nada de bom, só ardia e não trabalhava nada, mas tudo bem. Eu falei, então tá bom, eu vou levar esse. E eu saía com um saquinho, com metiolate na mão. E Deus falando no meu coração, como você é orgulhoso. Você não quis dizer pro balconista que você queria o mais barato. Isso é orgulho, teu coração está cheio de orgulho. Você queria mostrar-se bom para aquele homem. Uma coisa muito simples. E às vezes isso acontece no teu casamento, às vezes acontece na tua vida com teu filho, nos relacionamentos diários, cheio de orgulho, e a gente está distante daquilo que nos molda e da sensibilidade ao Espírito. Somos como crianças egocêntricas, mas os maduros, eles vivem para Deus, e ao viverem para Deus, os desejos do seu coração são realizados nele. João capítulo 15, verso 7 diz assim, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha o relacionamento. Se vocês estiverem em mim, em Cristo, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que vocês pedirem será realizado. Quarto, verso de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
viva totalmente entregue a Deus. Esse termo entregar, galau, significa rolar, rolar embora, rolar para baixo. E eu estava pensando assim, qual a figura que eu possa trazer para esclarecer isso? Tinha uma galera na rua onde eu morava, e eu estava falando que o pastor Gerson morava aqui, perto do colégio Princesa Isabel. Pior que se eu entregar, né, se acontecer alguma coisa a partir disso, o pessoal já vai saber quem foi. E a galera da rua, eu devia ter, sei lá, 10, 11 anos, a gente achou um pneu na rua assim. E criança, a gente teve uma excelente ideia. Vamos jogar na ladeira. Sai lá da rua Honduras, rua Nicarágua, e chega ali embaixo no colégio Princesa Isabel. E nós fizemos isso. Se algum acidente foi provocado a respeito disso, eu era criança, eu não tinha consciência. Mas quando o pneu já começou a rolar, a gente já sabia que ia dar problema. Ele já começou, ele subia nos muros, batia, via para o outro lado, batia e ele desceu. Quando ele virou a curva, nós, demos no pé. Por quê? Porque aquele pneu estava incontrolável. Ele não tinha controle. Imagina um pneu desse bater numa pessoa, num carro. Gente, cadê a mãe dessas crianças? Como deixa essas crianças na rua? E eu fiquei imaginando que é mais ou menos o que o termo aqui entrega, o caminho, está dizendo. Que você deve se largar de uma forma tão plena que você não tem mais controle sobre a sua vida. Que existe alguém agora que de forma voluntária você se submete, que você decide e fala assim: Senhor, toma a minha vida inteira, tudo é teu. Eu não quero ter controle. É um tipo de entrega que eu botar assim, total, plena, incondicional. Só que às vezes a gente ainda fica botando restrição. Deus, a minha vida é tua, domina tudo. Aí a gente permite que Ele domine algumas áreas. Aí às vezes Ele não dominou ainda o nosso casamento. Deus, a minha vida é tua, tudo é teu. Aí a gente diz assim, isso é bom, mas o meu ministério, a minha vida ministerial ainda continua sob o meu controle. Por isso que a gente hoje canta aquela música, né? Minha casa é tua casa, entra, mexe tudo, transforma o que quiser. O problema é que quando começa a transformar, a gente começa a remexer. Porque a gente quer que Ele transforma aquilo que a gente acha ou tem uma ideia que aquilo é bom. E às vezes quando começa a mexer, faz um reboliço. Graças a Deus minha mulher não é muito disso. Mas na casa da minha mãe, minha irmã gostava. Toda semana a gente chegava e ia deitar no sofá. Já não tinha mais sofá aqui, já tinha mudado. Toda semana mexia no negócio todo. Mudava a mesa, mudava tudo. Ela gostava disso. Para alguns é desconforto. Mas se a entrega é voluntária, ela é irrestrita, ela é integral. Você deve permitir que Deus faça realmente em todas as áreas, em tudo que é necessário. Por isso às vezes a gente faz campanha atrás de campanha e não consegue obter aquilo que a gente busca, porque a gente só permite que Ele mexa onde a gente quer continuar controlando. Ele mexe, mas a gente continua controlando. Ele usa aqui o termo caminho. Só que o termo caminho também pode ser traduzido por jornada. Eu prefiro jornada do que caminho. Porque o caminho parece que eu estou percorrendo. Entregar a jornada é muito melhor do que entregar só aquele caminho que eu estou percorrendo. Porque tem gente que às vezes só está entregando aquele caminho.
mas ele não entregou a jornada inteira ainda. Não foi uma entrega completa sobre o altar. Por isso a beleza das referências que Deus faz dos sacrifícios. O holocausto é um sacrifício totalmente entregue no altar. Tudo é queimado. Toda oferta é utilizada no sacrifício. É interessante que Paulo, em Romanos capítulo de número 12, ele fala que nosso culto racional, como sacrifício vivo, ele usa o termo holocausto. Ele diz assim, é porque você tem que entregar a tua vida inteira, todas as áreas. Porque você, quando continua dominando algumas áreas, pode ser que essas áreas estejam atrapalhando que a jornada esteja plena na tua vida. Aí ele diz assim, se você fizer isso, entregar toda a tua jornada, confiar nele, ele vai fazer o que você precisar. Diz assim, o mais ele fará. E eu sei que tem gente aqui que precisa hoje fazer isso. Colocar a sua vida sobre o altar e permitir que ele faça tudo. Ele prefere uma entrega completa, plena e irrestrita. Não tem último ponto, eu já vou para a conclusão. Na conclusão, eu quero usar uma figura e depois eu quero ler. E eu vou precisar ler mesmo, porque são muitos tópicos aqui. Uma figura. Eliseu, ele pede a Deus porção dobrada daquilo que estava sobre a vida de Elias. E é interessante, se você ler, você vai ver que Eliseu fez sempre o dobro de tudo. Só que tinha faltado uma coisa ser dobrada: a ressurreição de uma outra pessoa. E é interessante que Eliseu já está morto, está enterrado, só tem ossos. E num momento as pessoas lançam na cova onde Eliseu estava enterrado uma pessoa que havia falecido. E quando essa pessoa toca nos ossos de Eliseu, ela pula de novo viva. Lembra que eu falei? Que aquele que confia em Deus, ainda que ele esteja morto, seu legado permanecerá. É o que Deus fez, porque Deus não mente nas suas promessas, todas elas são cumpridas sobre nós. E eu quero ler essa última parte com você em pé, se você já pudesse colocar em pé. A partir do verso 17 desse texto, desse salmo, há um contraste entre ações de condenação de pessoas e retribuição divina por aquele que confia nele, que segue, que se entregou. E o texto vem dizendo assim, veja as promessas que está aqui. Depois você vai ler em casa, com calma. Mas as promessas que tem nesse salmo: o Senhor sustentará os justos, o Senhor preserva a herança dos justos, o Senhor não permitirá que os justos sejam envergonhados. O Senhor preservará os justos como viçosa pastagens. O Senhor abençoa os justos para possuírem a terra. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. O Senhor segura o justo pela mão. O Senhor não desampara os seus santos. O Senhor fará o justo herdarem a terra e nela habitarem para sempre. O Senhor não deixará os justos nas mãos dos ímpios. O Senhor é a salvação dos justos. O Senhor é a fortaleza no dia da tribulação. O Senhor ajuda e livra os justos. Viver o máximo é viver em Deus, sabendo que você está debaixo dessas promessas. E aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas.